Oi, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que vocês vão assistir essa aula. Quem não me conhece ainda, meu nome é Oscar, eu sou professor de História e estou aqui preparando várias e várias aulas, sempre com o intuito de capacitá-los para o Enem, tá bom? Não esqueça de dar like e principalmente fazer inscrição para receber, toda vez que eu postar um vídeo, vocês receberem e poder estudar. Principalmente nessa época que estamos sem aulas, sem escolas, por causa do coronavírus, tá bom? O que a gente vai estudar hoje? Roma Antiga. Nós deixamos a Grécia, importante civilização da Antiguidade Clássica, e vamos para a segunda. Antes de entrar na Idade Média, a gente tem que saber muito bem Roma. E Roma, ela é complexa porque ela é extensa, muitos séculos de existência, e as pessoas têm um estereótipo do Império Romano somente, né? Mas a Roma passa por 3 fases importantes, que é a República, a Monarquia primeiro, o Império e a República. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Roma Antiga, ela se localiza, é claro, óbvio, na Península Itálica. A gente não pode falar na Itália, que isso é anacrônico. Não podemos falar o país Itália, sendo que ele ainda não estava formado. Essa nação italiana só vai ser formada no século XIX, então é muito recente. Então, a Península Itálica, ali próximo ao rio Tibre, o relevo deles facilitou a comunicação, era um relevo muito recortado, difícil de ser invadido, e isso auxiliou a Roma Antiga a ela não sofrer ataques e não ser dominada facilmente. Então, esse litoral pouco recortado beneficiou a economia, beneficiou a existência no princípio. A economia era uma região de planície no Lácio. Daí o nome muito bonito, uma música Caetano Veloso, fala da última flor do Lácio, que é a nossa língua portuguesa, que tem origem ali na língua latina falada pelos romanos. Então, a região da planície do Lácio favoreceu o desenvolvimento da agricultura, condição básica para a existência. Já tinha o rio Tibre, e aí o relevo de fácil para plantação vai ajudar demais. O modo de produção era escravista, pessoal. Tá? O modo de produção escravista. Eram os escravos que forneciam mão de obra para que a sociedade funcionasse. Na Península Itálica existiam 4 povos básicos, né? Vamos considerar 4 os mais importantes, que ficava ao norte os etruscos, e ali entre o rio Tibre, os italiotas. A gente vai chamar de italiotas várias tribos ou povos que existiam ali. E no sul, no extremo sul, ficavam os gregos, tá bom? Ainda remanescentes da civilização grega. Vamos trabalhar um pouquinho as peculiaridades, as diferenças desse povo. A língua e literatura. O latim, origem da língua portuguesa, que deu origem à língua portuguesa, mas deu origem à língua espanhola, à língua italiana e à língua francesa. Vem desse mesmo tronco, a língua latina. Nos deu também o cristianismo e o calendário ocidental que a gente usa atualmente, com pequenas correções. A gente pode usar a ciência, não foi tão não era tão prestigiada. A ciência é mais aquela utilitarista, aquela que era importante para o cotidiano, como a arquitetura, né? Que ali as termas onde eles se banhavam, os arcos, as arenas e aquedutos.
E o nosso, claro, direito romano, que se inicia lá com a lei das 12 tábuas. O direito público, com as relações individuais e Estado, e o direito privado, das relações dos indivíduos entre si. O direito, dentro do direito privado existia o direito natural, a origem dos direitos humanos, os direitos das gentes, que eram a origem do direito, que deu origem ao direito internacional, e o direito civil, aplicado aos que possuíam direitos políticos. Vocês vão ver mais para frente que nem todos, ou quase nenhum, tinha direitos políticos. Então a gente vai dividir a Grécia em 3 fases. A monarquia, se a gente coloca mais ou menos 753 a 509 a.C., a República, de 509 a 27 a.C., e o Império, que vai 27 a.C. até o fim desse Império Romano, que é 476. Percebem aí que a figura mais importante para os cristãos vai nascer no período que era Império. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai se aprofundar em cada uma dessas fases políticas de Roma. Vamos lá. Monarquia. Eles tiveram ao todo 6 reinos romanos, tá bom? E se revezavam os latinos e sabinos, tá vendo? Não é só aquele povo, existiam outros, latinos e sabinos, que eles vão... E os últimos são os etruscos, o Tarquínio, o Prisco, o Sérvio, o Túlio e o Tarquínio o Soberbo. Legal? Vamos dividir politicamente a monarquia. O executivo, o judiciário e o religioso ficava a cargo do rei. O Senado, olha, ainda continua a mesma palavra, o Senado era o legislativo, que tinha o poder de veto. E as assembleias, tá bom, pessoal? A assembleia, na verdade, recebia o nome também de cúria, aqueles que aprovavam as leis. Então é muito semelhante ao nosso sistema, semelhante, não igual. Aconteceram algumas modificações econômicas na agricultura e que vai superar a pecuária, tá bom? Agora a gente vai dividir uma pirâmide social, como se fosse uma pirâmide que o professor normalmente apresenta num triângulo na lousa e coloca os diversos classes sociais, tá bom? No topo da pirâmide estavam os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra e que governavam Roma. Logo em seguida, os clientes, olha aqui, trabalhavam para os patrícios. Interessante, né, que a palavra cliente hoje mudou, não tem mais essa conotação dos que trabalhavam para os patrícios. Hoje, cliente é aquele que compra, aquele que consome algum produto. Plebeus, eles ficavam com o comércio e sem direitos políticos, daí para baixo sem direito político, tá bom? E os escravos, que eram os prisioneiros endividados, vamos deixar bem claro aqui. Escravo eram prisioneiros de guerra ou endividados, aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas para quem eles tinham pedido. Então, era só essas 2 formas. No começo, essas 2 formas. Prisioneiro de guerra, independente da sua origem, seja ele um soldado normal, seja ele o rei que foi derrotado, se torna escravo. Se não morre na batalha, se torna escravo. Ok? Então vamos agora para a República, pessoal. Em 1509 a.C., com a expulsão do rei Tarquínio II, foi escolhido um novo regime político. Eles perceberam que o regime monárquico não dava conta para uma sociedade complexa e já enorme que era. Então eles vão começar aí a República.
As características principais desse regime eram a escolha do governante por meio de eleições e o cargo não ser vitalício. Então, monarquia, cargo vitalício, até morrer. República, como nós. O cargo, ele transitava entre pessoas, sempre os patrícios. Bom? Na República, a magistratura cuidava das questões administrativas, do comando do exército, da segurança e da realização dos censos. E eles eram divididos em cônsul, censor, ditador, pretor, edis e questor. Tá bom? Na República havia o Senado. Dirigia a política interna e externa. Propunham leis, as assembleias e controlava as finanças públicas, tá bom, pessoal? E existia as assembleias, que elas eram divididas em tribal, comícios centuriatos e curial, tá bom? Na República, a estrutura política, então, como vocês perceberam, era bem divididinha, né? O Senado era quem? Controlado pelos patrícios. E era o principal órgão de poder. Era o Senado que escolhia seus governantes. E geralmente saía deles, geralmente não. Sempre saía do Senado o dirigente da República, tá bom? Na República existiam as magistraturas, que eram formados por cônsulos eleitos anualmente. Presidiam o Senado e propunham leis. Os cônsulos, então, eram eleitos anualmente para haver uma troca normal de poder para que não aconteça o que aconteceu na monarquia. Existiam os pretores, responsáveis pela justiça. Os ditadores, escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, com plenos poderes em momentos de crise. Então, ditadura hoje não tem mais essa conotação de transitório poder. Os ditadores da época da República Romana, eles tinham prazo para administrar aquela crise. Então, eram pessoas especializadas em administração de crises. Enquanto os ditadores hoje, eles tomam o poder e se perpetuam nele. Não saem de forma nenhuma. Só à força ou quando morrem. Então, na República existiam os censores. Quem eram? Faziam o censo da população conforme a renda. A partir daí, montavam o álbum senatorial. Tinha os edis. Era a conservação, policiamento e abastecimento da cidade. Ele ficava a cargo dos edis. Os questores cuidavam do tesouro público, da grana, né? Falando das magistraturas, agora vamos para as assembleias. Existiam a centurial, como eu já falei, que era a votação de projetos, e também eleição dos cônsuls. Eram eles que faziam. 100 soldados, 100, o número 100, formavam a centúria. 98 de patrícios, tá? Assembleia curial, assuntos religiosos. Por isso era a Cúria Metropolitana, ainda se usa esse nome. A Assembleia Curial, e o único a fazer deles era cuidar da parte religiosa, todos os assuntos religiosos. A Assembleia Tribal também, que escolhiam escolha de questores e edis. Então os edis da magistratura e os questores eram escolhidos pela Assembleia, tá bom?